Olá! Eu tenho certeza de que todos já ouviram essa música antes. E peço desculpas se ela ficar presa na sua cabeça pro resto do dia, mas você já prestou atenção na letra dessa música? Veja só o que diz esse verso. Ana Maria, toda envergonhada, não quis sair da cabine assim. Ficou com medo que a rapaziada olhasse tudo tintim por tintim. A música original em inglês continua dizendo que ela se enrolou na sua toalha e já não queria mais sair da água, pois estava com muito medo. Mas por que ela tinha tanto medo? A canção original foi lançada em 1960, 14 anos após o biquíni ser inventado na França. Foi o engenheiro francês Louis Réard quem inventou o biquíni. Ele trabalhava na loja de lingerie de sua mãe, e seu nome deriva do local de teste nuclear daquele ano, o atol de Bikini. Ele previa que a reação do público teria um efeito assim, como uma explosão de uma bomba atômica. E ele estava certo. Seu projeto foi baseado em expor o umbigo pela primeira vez. Ele propôs que para ser um verdadeiro biquíni tinha que passar por dentro de um anel de casamento. O biquíni era tão escandaloso na época que nenhuma das modelos francesas aceitou vesti-lo, e por isso ele teve que contratar uma dançarina de striptease para estreá-lo. Antes de que Réard inventasse o biquíni, as mulheres usavam maiôs ou roupas de banho inteiros, assim como mostra a foto. E ainda que fossem trajes de banho de 2 peças, eram ainda muito discretos. Mostravam só um pedacinho do abdômen, mas sempre cobrindo o umbigo. Antes disso, na virada do século, as mulheres usavam esses trajes de banho volumosos e usavam essas cabines de banho que eram feitas de madeira ou lona sobre rodas. As mulheres entravam na cabine com suas roupas, se trocavam lá dentro e lá colocavam seus trajes de banho. Cavalos ou até mesmo pessoas arrastavam a cabine até a beira do mar para que as mulheres entrassem direto na água, não permitindo que ninguém as visse em seus trajes de banho. Bom, muita coisa mudou desde então, de praticamente vestindo uma casa de 36 pés quadrados ao uso de cerca de 36 polegadas quadradas de tecido. Você vai para a praia hoje em dia e praticamente todo mundo está usando biquíni. Mas biquínis não foram um sucesso instantâneo nos Estados Unidos. No começo, ele era visto como uma peça de roupa usada só por mulheres vulgares. Em 1957, a revista Modern Girl, ou Menina Moderna, dos Estados Unidos, disse que não era necessário nem gastar tempo falando sobre o tal biquíni, porque nenhuma garota com o mínimo de decência iria jamais usar uma coisa dessas. Um escritor descreveu o biquíni como uma roupa de banho de 2 peças que revela tudo sobre uma mulher, menos o sobrenome de sua mãe. Guardas na praia mediam os trajes de banho, e as mulheres vestindo biquínis eram garantidas de serem expulsas da praia. Por isso, não é de se admirar que a Ana Maria da canção estavam com tanto medo de sair da água. Porém, na década dos anos 60 veio a revolução sexual e o movimento feminista, e com isso também o aumento da popularidade do biquíni. Logo, ninguém mais tinha medo de usá-lo. Em 1965, uma mulher disse à revista Time que era antiquado usar qualquer outra coisa. Só no ano passado, o consumo anual do biquíni atingiu 8 bilhões de dólares. A popularidade do biquíni tem sido atribuída ao poder das mulheres, e não ao poder da moda. Então eu gostaria de tirar alguns minutos para examinar esse tal poder que o uso do biquíni traz. So I'd like to take a couple minutes to examine this so-called power. A few years ago, male college students at Princeton Alguns anos atrás, estudantes universitários da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, participaram de estudos de como o cérebro masculino reage ao ver pessoas com diferentes tipos de roupa. Os exames cerebrais revelaram que quando são mostradas fotos de mulheres seminuas aos homens, a região do cérebro associada com ferramentas, como chaves de fenda e martelo, reagiu. Alguns homens mostraram atividade zero na parte do cérebro que reage
quando se examina pensamentos, sentimentos e intenções de outra pessoa. Os pesquisadores acharam isso chocante, pois raramente esta parte do cérebro fica inativa desta maneira. Um professor de Princeton disse que é como se eles estivessem reagindo a estas mulheres como se elas não fossem plenamente humanas. É consistente a ideia de que eles estão respondendo a essas fotografias como se estivessem respondendo a objetos, e não a pessoas. Em outro estudo realizado na Universidade de Princeton, quando homens viam imagens de mulheres em biquínis, eles muitas vezes associavam as fotos com verbos de ação em primeira pessoa, como eu faço, eu penso e eu sinto. Mas quando eles viam imagens de mulheres vestidas com decência, eles associavam os verbos de ação em terceira pessoa, como ela faz, ela pensa e ela sente. Pesquisadores da National Geographic concluíram que os biquínis realmente inspiram os homens a ver mulheres como objetos, como algo a ser usado, ao invés de alguém para se relacionar. Então parece que vestir um biquíni dá sim um poder às mulheres, o poder de desligar a capacidade dos homens de vê-las como pessoa e vê-las como um objeto. Este certamente não é o tipo de poder que as mulheres estavam procurando. O poder de ser tratada com igualdade, de ser vista como alguém capaz e de ser levada a sério. Parece que o tipo de poder que elas estão procurando é mais viável quando elas se vestem com decência. Mas agora vem o problema da decência. A própria palavra decência é muitas vezes mal interpretada, especialmente entre o público mais jovem. Me lembro de que quando falava com um grupo de adolescentes em Nova York e mencionei a palavra decência, uma garota gritou lá de trás: "Como é que eu tenho que me vestir então? Como uma vovó?" Fiquei até com medo na hora, mas confesso que eu também cheguei a pensar a mesma coisa quando se falava em decência. And I was scared. But I have to admit, Eu pensava que isso significava que eu tinha que ser deselegante, quadrada e fora da moda. Me imaginava usando vestidos como estes, sentada sozinha na minha sala, sem namorado e muito menos casando. Ficava frustrada quando saía para comprar uma roupa de banho, quando eu já tinha decidido não usar mais biquíni, pois tudo o que eu encontrava eram coisas que só mesmo a minha avó usaria. Mas em vez de desanimar, eu tomei as rédeas da situação e decidi desenhar o meu próprio traje de banho. A primeira vez que eu usei ele publicamente, algumas jovens me perguntaram onde eu tinha comprado. Na segunda vez, mais pessoas perguntaram, e assim toda vez que eu usava. Então decidi colocar o meu mestrado em administração de empresas em uso e começar a minha própria empresa de trajes de banho, no qual fez meus pais muito felizes, por sinal. Meu objetivo é provar o contrário dessa noção de que quando se trata de roupas de banho, quanto menor, melhor. E que você pode sim se vestir decentemente sem sacrificar a moda. A inspiração para minha linha de trajes de banho é a Audrey Hepburn, uma mulher que foi clássica e elegante e que se vestia decentemente. Estes são alguns dos meus desenhos. These are some of my designs. And my tagline is... E o meu slogan é: quem diz que tem que ser pequenininho? Bem, para responder à pergunta, se você olhar para a sociedade atual, todo mundo diz que sim, que tem que ser pequenininho. Desenhadores de moda, a mídia e até mesmo os pais. Meninas não estariam andando por aí usando lingerie sexy ou biquínis minúsculos se não fossem pelos seus pais que compram essas coisas para elas. Eu acho que a mulher da canção estava com medo de sair da água porque ela tinha um senso natural de decência, que infelizmente foi esquecida pela cultura atual, e que precisamos trazê-lo de volta. Tenho dedicado muito do meu tempo, viajei por todo o país conversando com jovens sobre esse assunto e acabei de escrever um livro chamado Exposição Decente. Precisamos ensinar às meninas que a decência não se trata apenas de encobrir o nosso corpo, não é para nos esconder, mas trata-se de mostrar a nossa dignidade. Fomos feitas belas, à sua imagem e semelhança. Então termino com essa pergunta: como você vai usar a sua beleza? How will you use your beauty? Thank you.